Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, quarta-feira, dia 7 de dezembro, iremos falar aqui, irmãos, sobre dois termos interessantes. A primeira expressão da lição é necromancia e necrodúlia ou necrolatria, o que o tradutor aqui colocou como culto aos ancestrais. Então, necromancia, a expressão necro quer dizer mortos, e mancia, adivinhação, de onde também vem a expressão cartomancia ou adivinhação por meio de cartas. E a expressão aqui, culto aos ancestrais, culto aos mortos, culto aos antigos, é a mesma expressão que necrolatria. Irmãos, essa expressão necro é interessante. Necro vem do grego de morte, né? Ou morte vem do grego necro. Então, essas expressões, eu quis colocar aqui para vocês algumas delas que vai servir de esclarecimento para algumas questões. Olha só. Necrofilia é sexo com mortos ou violação de cadáveres. Uma outra expressão, necrotério, quando vocês sabem, é que é aquele que é feita uma autópsia, né, onde vai fazer uma análise ou identificação dos corpos. Necrotério, lugar onde se identifica os mortos. Necromancia, nós já falamos essa aqui agora. Agora, me permita falar aqui sobre um termo que é muito conhecido, né, necrópole. Necrópole quer dizer cidade. Isso é dito pelos arqueólogos e estudiosos mais antigos, que essa era a cidade onde depois veio surgir o termo cemitério. Necrópole quer dizer lugar ou cidade dos mortos. Mas eu queria me atentar um pouco mais para falar sobre necrofagia ou necrófago. O que quer dizer isso? Necrófago, irmãos, são animais ou são aqueles que sobrevivem ou que se alimentam de mortos. E eu fiz aqui uma classificação, antes de entrar aqui na lição, para orientar vocês algumas questões. Esses animais que nós conhecemos como necrófagos são os mais, mais corriqueiros, né? Os urubus, os chacais, as hienas, como é que eu posso dizer mais? Tem os lobos, né? Alguns lobos que também se fazem uso disso. A borboleta, eu não sabia que a borboleta era um necrófago também, porque ela se alimenta de substâncias que em cima, inclusive depois eu percebi isso. Quando elas ficam em cima de alguns animais, aquela parte onde a borboleta se encontra nos animais também tem alguma coisa estragada, né? Alguma coisa ali que está em estado, digamos que em estado de decomposição. Mesmo que o animal esteja vivo, mas alguma parte da sua pele que está um tanto deteriorada. Mas dois animais que eu queria deixar claro para vocês, que talvez alguns aqui que sejam inscritos gostam deles, se chama caranguejo, é um tipo de necrófago também, e o camarão. Sabe, uma certa vez eu estava estudando sobre a questão da natureza e uma meditação antiga dizendo que os camarões eles se alimentam de restos mortais. Se você for procurar, pode pesquisar depois em relação a isso. O camarão é um necrófago ou o caranguejo são animais que foram criados com o propósito de limpar o mar ou de limpar os rios, a fim de que esses resíduos, né, eles não fiquem a deteriorar, causando uma poluição ainda maior dentro dos mares e dos rios. Então, esses dois aqui são dois animais necrófagos que se alimentam de cadáveres ou de mortos. Então, pense bem antes de pensar em aquele saboroso, como alguns acham, né, camarão, alho e óleo. E olha o que ele alimenta e veja o que você pode estar colocando dentro do seu organismo. Agora, aqui no assunto necromancia, irmãos, esse rito, ele foi tão batido por Deus, né, no Antigo Testamento, especificamente no livro de Deuteronômio, no livro de Levítico, o próprio Moisés endossou muito em relação a isso, que ninguém consulte os mortos, que as pessoas não venham consultar aos mortos para com que vocês não entrem em condição desfavorável, você não entre em condição que seja, na verdade, contra aquilo que Deus quer. Então, consultar os mortos, irmãos, é buscar, na verdade, uma espécie de orientação através daquilo que Deus proibiu. O próprio Isaías chega a dizer assim: acaso não há Deus em Israel a favor dos mortos, a favor vocês vão consultar os mortos para com que os vivos fiquem tomando mais conhecimento? Isso está no no capítulo 8 do livro de Isaías. Antes, para com que fique mais claro, deixa eu ler esse texto aqui para vocês, até porque não foi muito bem explicado, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Isaías, capítulo 8, e o verso 19 e o verso 20. O texto diz assim: Eu e os filhos... Perdão, verso 19.
Talvez alguém lhes diga: vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos, com sussurros, murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. Ou seja, quando se consulta esses médiuns, esses feiticeiros, está contradizendo isso. Então, havia, irmãos, não só no livro de Isaías, mas tem textos aqui no livro de Levítico, como também no livro de Deuteronômio, que nos enfatizam a isenção ou não praticar tal ato. Mas me permite fazer menção aqui ao culto aos ancestrais, aquilo que nós falávamos sobre necrolatria. Lembre-se que quando Moisés morreu, a Bíblia descreve que Deus o sepultou, e onde ele sepultou, na verdade, ninguém sabe. Não houve descobrimento até os dias de hoje qual tivera sido o lugar onde Moisés foi sepultado. O próprio Moisés, quando descreve, alguns acreditam que ali foi um copista, alguém que escreveu posterior à sua morte, porque ele não poderia ter escrito a parte de Deuteronômio, que ele tinha morrido. Então, alguns acreditam que aquela parte da morte de Moisés foi Josué que escreveu. Mas, independente dessa questão, o que eu quero trazer clareza para vocês aqui é o seguinte: Deus não permitiu, e aí o livro lá Adventista e Patriarcas e Profetas endossa isso, Deus não permitiu com que o lugar do sepultamento de Moisés fosse descoberto, porque se caso soubessem, eles iam causar o que aqui é dito, uma necrolatria, ou seja, um culto a Moisés. E com certeza, naquele lugar, eles iriam construir ali um santuário para adoração. Deus, em sua sabedoria, não permitiu com que o lugar do seu sepultamento fosse descoberto aos israelitas, porque eles, irmão, o próprio Moisés, era muito venerado, e ela chega a descrever, ele era adorado quase como que a um Deus. É tanto que, por essa razão, Deus ocultou o lugar do seu sepultamento. E quando vai falar sobre isso, Deus o sepultou e Deus o ressuscitou. E assim nós cremos que aquele que apareceu em Mateus capítulo 17, era o próprio Moisés em pessoa, através da ressurreição, quando é no Monte da Transfiguração. Então, assim, o que a Bíblia deixa claro aqui, irmãos, é que, lamentavelmente, o próprio Saul, quando ele tinha exterminado os feiticeiros, me faz entender o seguinte: mais uma vez, Saul, ele fez uma obra parcial. Eu não acredito que ele matou todos, porque se ele tivesse matado todos, não teria tomado conhecimento os seus soldados que existia alguém em um determinado lugar que fazia essas práticas. É tanto que ele perguntou: por favor, me ajude, me encontre alguém que me faça responder o que eu estou aqui inquieto, que eu quero saber se Deus vai estar a favor de mim ou não. Sabe, irmãos, eu queria fazer aqui um parêntese e já concluir o meu vídeo de hoje. O problema do ser humano, e especialmente de Saul, é a maneira dele querer com que Deus resolva as coisas. Sempre tem que ser do meu jeito, sempre tem que ser da maneira como eu quero, e tem que ser imediata. Satanás é especialista em responder imediato aquilo que o coração do homem almeja. Sabe, Saul tinha sido rejeitado por Deus já desde antes. Se você for ler o capítulo 10 do livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 10, você vai ver que Deus tinha dito que era para matar todos os amalequitas, todos, não deixasse ninguém. Quando você vai para o capítulo 13, você encontra ali, ele poupa o maior do rebanho, ele poupa o rei Agag, e ali Samuel chega para ele e fala o seguinte: olha, você agiu como um tolo, você foi um nécio ali. Mais adiante, eu até coloquei aqui o texto, no capítulo 15, o próprio Samuel pede para com que ele ofereça o sacrifício, espere ele chegar durante 7 dias, no capítulo 15, que ele voltaria até lá, a fim de que ele pudesse oferecer um sacrifício, então trazer para ele uma resposta de paz, coisa que não acontece. Saul, mais uma vez de forma prematura e imediatista, vendo que os seus soldados estavam se debandando, ele foi oferecer o sacrifício. Então, assim, para Saul chegar aonde chegou, a essa consulta, ele cortou, irmãos, vários elos dele com Deus. E esse é o problema. Se a gente começa a cortar pouco a pouco as coisas com Deus, a gente vai permitir com que o mal, de fato, venha se aflorar, venha se amadurecer, a ponto de chegar a uma ação mais clara. Então, o meu apelo que eu faço aqui a vocês é: não se rebelem contra Deus, por mais que seja aos seus olhos algo inofensivo. E outro ponto: não guardem em sua casa, não guardem em seu lar qualquer coisa que lhe lembre a vida velha. Saul, lamentavelmente, tinha vestígios em sua vida,
em sua vida de coisas antigas. Ele não tinha exterminado por completo todos os feiticeiros. É tanto que ele foi consultar, embora aqui é descrito que ela seja cananeia, ele tomara conhecimento em relação a isso. O que ele antes fez, agora ele acaba não só sendo a favor, mas indo buscar, e o pior, irmãos, ele chega a se curvar diante daquela imagem, que ele nem sabia quem era. Um ponto que é curioso, que o autor da lição aqui retrata, é sobre a imortalidade que é dita pelo que o próprio, ou a aparência de Samuel ali declara. Olha, você estará comigo amanhã, você e seus filhos. Eu lhe pergunto, primeiro ponto, se de fato aquele era Samuel, e se eu acreditasse na vida imortal ou na alma imortal, Samuel não deveria ter vindo de baixo, mas vindo de cima. Por que ele vem de baixo? Porque me fizeste subir. É um ponto que merece consideração. Outro ponto. Samuel, sendo profeta de Deus, jamais estaria em algum lugar junto com Saul. Porque Saul, na verdade, não iria estar, se a imortalidade de fato existisse, estaria com Samuel. Com certeza estaria em um outro lugar e não no lugar com Samuel. E um outro ponto que merece consideração é a expressão que ele fala, você estará comigo amanhã. Ou seja, parece ali uma predição exata de morte. Aí alguém pode perguntar, seria porventura Satanás onisciente? Ele conheceria o futuro? Não. Mas aquela especulação, ele já sabia. Satanás é muito astuto, irmãos, ele é muito inteligente nesse aspecto. Ele sabe quando a pessoa está cortando os elos com Deus, o fim que ele vai trazer. Saul, na verdade, cortou vários elos. E é tanto que a Bíblia fala assim, e o Espírito do Senhor se apartou de Saul. Satanás sabia que ao Saul se afastar, o Espírito Santo se afastar de Saul pela sua rebelião, pela sua resistência a ouvir a palavra de Deus, e vez após outra, se desligar, ele sabia que com certeza Deus não iria dar vitória para com os filisteus. Logo ele iria morrer. E o que aconteceu? Lamentavelmente, no dia seguinte, Saul acaba suicidando-se, colocando-se, lançando sobre a sua espada, vendo seus soldados morrendo, vendo Jonatas morrendo, se desesperou, lançou sobre ele a espada e acabou morrendo. Lembrando, Saul não perdeu a sua salvação por conta do suicídio. Saul perdeu a sua salvação porque consultara a médio. E aqui o texto é muito claro quando fala assim, porque consultou a médio e não ao Senhor. Aí você faz para mim a seguinte pergunta, mas Abel, o texto de 1 Samuel fala que ele procurou a Deus. Irmãos, ele procurou a Deus onde já não existia como ele poder fazer nada. Lembra de Eli, quando fala assim, e Deus não ouviu porque o Senhor queria matar, fazendo menção aos filhos de Eli. Chegou a um limite tão grande, tão grotesco naquela condição, que Deus não podia fazer mais nada. Todos os elos que haviam sido antes concedidos, Saul cortara. Isso também se enquadra com os antediluvianos. Seus dias serão 120 anos. Após a porta da arca se fechar e Noé entrar com toda a sua família, eles quiseram entrar. Tentaram, agora não tinha mais chance. Eles chegaram ao pecado imperdoável. É o que aconteceu com Saul, é o que aconteceu com os filhos de Eli. Então, o que me faz entender? A pessoa pode cometer um pecado imperdoável ainda vivo, e não só quando morre. Isso me faz, irmão, já vai a seguinte consideração. Hoje, eu e você temos o Espírito Santo. Por favor, consulte a palavra de Deus em relação ao que você quer saber. Não busque nenhuma outra orientação à parte da Bíblia. Aqui, a necromancia é, de fato, condenada por Deus. Deus nunca foi a favor de que, através dos mortos, fosse buscar orientação para com os vivos, como se ele fosse deuses. E, na verdade, são, Porque são deuses menores, dos quais se confunde. Satanás é muito especialista em confundir as coisas. Lembre o que aconteceu com Eva, É certo que você não vai morrer. Então, quer dizer, o que você quer é viver uma vida melhor. Fique tranquila, você vai ter. Mas tem que obedecer a minha palavra. Ele faz isso de várias maneiras. O meu apelo aqui a vocês é que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, seja autoridade na sua vida. E que nenhuma consulta, irmãos, necromancia, cartomancia, feitiçaria, espiritismo, nenhuma dessas consultas espiritualistas, quando eu falo espiritualistas, eu falo de consultar os mortos. A Bíblia condena tal prática. Se eu fizer tal coisa, eu estou indo contra a palavra de Deus. Não só rejeitando a sua palavra, mas colocando as orientações e os conselhos dos supostos espíritos dos mortos no lugar de Deus. E sabemos que esses espíritos, irmãos, são espíritos enganadores. Não é o espírito da pessoa. Ali quem apareceu não foi Samuel. E eu queria terminar com vocês lendo esse texto do livro chamado Patriarcas e Profetas, e leia em sua casa
capítulo 66, e o título é A Morte de Saul. Aqui diz assim: esta mulher entrara em concerto com Satanás para entregar-se ao seu domínio e cumprir seus propósitos, e em troca, o príncipe do mal operara prodígios a ela e revelava-lhe coisas secretas. Só que tem um outro ponto que eu queria ler com vocês, é esse aqui, ó. Aqui diz assim: ao se afastado pelo seu pecado, o Espírito da graça poderia ser atendido por sonhos, revelações do Senhor. Saul não se voltou a Deus com humildade e arrependimento. Não era o pecado, não era o perdão do pecado e a reconciliação com Deus o que ele buscava, mas o livramento de seus adversários. Pela sua teimosia e rebelião, separou-se de Deus. Saul soubera, não, aqui embaixo. Quantas vezes é ainda o mesmo estratagema empregado pelo máximo adversário? Ele instiga algum coração não consagrado para que acenda a inveja e a contenda na igreja, e então, tirando vantagem da condição dividida do povo de Deus, incita seus agentes a efetuar a sua ruína. Ali, com clareza, não foi a pessoa do Samuel, mas uma aparência do suposto Samuel. Eu apelo a você, não consulte nada que contradiga a palavra de Deus. Alimente-se da mesma, para que ela seja para você lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, diante de Tua presença nos encontramos para suplicar que a divina orientação do Senhor seja real em nossas vidas. Nos dá, Senhor, perdão quando às vezes nós desejamos ou em nosso coração almejamos aquilo que é contrário à Tua vontade. Mas, por favor, Pai, nos traz de volta para os Teus conselhos e nos ajuda a buscar o verdadeiro conceito da Tua palavra. Dá-nos a Tua bênção neste dia, perdoa nossos pecados e obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a vocês que se inscreveram ontem. Obrigado pelo seu compartilhamento, pela sua curtida. Por favor, quando você assistir, dê o seu like se esse vídeo ficou legal para você, ficou esclarecido e que a palavra de Deus nos guie desde agora e para sempre. Até o próximo estudo. Até logo.